Que é nosso convidado, o Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP, que se junta a esta emissão a partir dos estúdios do Monte da Virgem, no Porto. Boa tarde, Ricardo. Começamos pelo tema do novo banco, com o Primeiro-Ministro a garantir que não haverá uma injeção de capital dos contribuintes no novo banco. Isso aconteceu apenas na Caixa. Haverá um empréstimo reembolsável. Podemos confiar claramente nesta garantia do Primeiro-Ministro, tendo em conta casos anteriores? Podemos confiar na medida em que isso está estabelecido, ou seja, há aqui um mecanismo de contingência que está a ser acionado por parte do banco e a que o Estado tem que responder com dinheiro que, na verdade, é emprestado ao Banco de Portugal para depois emprestar ao novo banco, de forma a suprir as lacunas dos vários prejuízos que o banco tem sentido. E, portanto, desse ponto de vista, essa afirmação do Primeiro-Ministro é verídica e não pode ser desmentida. Agora, é preciso compreender que o facto do Estado estar a emprestar dinheiro para este fundo de resolução não tem, ou melhor, tem um impacto naquilo que é o bem-estar dos cidadãos e dos contribuintes. O próprio Ministro das Finanças, ontem, em entrevista à RTP, explicou que este dinheiro a mais que vai ter que ser agora injetado é dinheiro que poderia perfeitamente ter sido aplicado no investimento público, por exemplo, e que vai ter agora que ser compensado, nomeadamente com excedentes de receitas fiscais para não haver uma afetação ao orçamento do Estado. Isto é, para que no final do ano não haja um déficit superior àquele que foi estabelecido com Bruxelas e que foi prometido pelo Governo. Portanto, há aqui um dano real e este prazo de 30 anos, que nós, na verdade, aí já não sabemos se vai ser cumprido, vamos acreditar naquilo que é um compromisso estabelecido, mas a verdade é que há aqui um prejuízo evidente para a economia nacional. Isso foi reconhecido pelo Ministro das Finanças, independentemente daquela que seja a posição que agora o Primeiro-Ministro tome relativamente a esta matéria. É mais do que evidente o embaraço do Governo sobre esta questão, como deve ser o embaraço de todos os partidos que têm aprovado esta estratégia do Fundo de Resolução. E isto passa por este Governo, como passa pelo Governo anterior. Ricardo, quer o PCP, quer os Verdes defenderam o controlo público do novo banco. Isso não implicaria a perda de muitos milhões para o Estado e tendo em conta que o próprio Estado já tem um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, faz sentido esta proposta dos partidos mais à esquerda? Aí parece-me que o argumento apresentado pelo Governo é um argumento válido, exatamente porque esbarra contra essa pretensão de bloquistas e de comunistas de tentar proteger os contribuintes. A nacionalização do banco, tendo em conta que este banco claramente está a dar prejuízo, não só não protegeria esses contribuintes, como os obrigaria ainda a um esforço maior para acudir a esses mesmos prejuízos. E, portanto, esse é o argumento fácil que o Governo pode esgrimir contra bloquistas e contra comunistas. Aquilo que é mais difícil de sustentar é essa ideia de que o Estado está completamente isolado daquilo que é o prejuízo que estes déficits do banco estão a provocar. Porque é preciso não esquecer que o Estado é detentor de 25% do novo banco, através deste fundo de resolução. E, portanto, qualquer prejuízo, independentemente dos empréstimos, é um prejuízo que também afeta, num quarto daquele que é o valor total, o Estado português, ou seja, os contribuintes. E esse é, digamos assim, o lado frágil desta argumentação que o Governo, mas que também PSD e CDS, porque tiveram um papel ao encontrar esta solução, essa é a debilidade desses argumentos. Essa é a face, digamos assim, que é mais difícil de defender num debate que claramente não convence quem não compreende porque é que falta sempre dinheiro para muitas áreas que são cruciais na sociedade, a área da educação, a área da saúde, como ainda hoje o Primeiro-Ministro reconheceu, está aqui a ser feito um esforço muito grande na área da saúde, mas esse esforço não é suficiente, mas a verdade é que há sempre um momento em que ouvimos o Ministro das Finanças dizer não há mais dinheiro. Ora, aparentemente, para os bancos parece haver sempre mais dinheiro, independentemente daquela que seja a situação dos cofres do Estado. Ricardo, o Governo aprovou em Conselho de Ministros a reforma da supervisão financeira com a criação de uma entidade de resolução de bancos que é autónoma do Banco de Portugal. Isto é uma medida para garantir que os contribuintes no futuro deixam de pagar os bancos? É uma garantia simplista.
Sim, é uma garantia de que a partir de um determinado teto os contribuintes já não têm que acudir a esses mesmos bancos. Agora, a verdade é que, como ficou de resto distribuído num documento entregue no Parlamento, se não me engano, pelo Bloco de Esquerda, e também mencionado pelo CDS, há, digamos assim, um compromisso do Estado português em acudir até à última instância os prejuízos que os bancos vierem a dar. Um compromisso apresentado junto de Bruxelas. E isso, de alguma maneira, deita por terra essa intenção de precaver os contribuintes de prejuízos acrescidos naquilo que é a situação bancária. Mas este é um problema antigo e é um problema pelo qual, pelo menos aparentemente, os governos, vários, não têm encontrado uma solução, que é o da estabilização do sistema financeiro bancário. Continuamos sucessivamente a ouvir casos de bancos que, numa primeira fase, pareciam estar minimamente solidificados e que depois, sucessivamente, vêm apresentar prejuízos. E todos nos recordamos que, quando foi da intervenção da Troika, havia 12 mil milhões de euros que estavam preparados para ser injetados nos bancos, de maneira a que eles tivessem uma capitalização suficiente para enfrentar os tempos seguintes. E todos nos... Peço desculpa, nós estamos praticamente no final do nosso tempo. Queria ainda um comentário muito curto relativamente à questão da violência doméstica e às vítimas. Neste momento já vamos em pouco mais de 2 meses com 13 vítimas mortais em cenário, em contexto de violência doméstica. Parece-te deste debate que parece haver, nesta altura, já uma efetiva vontade política para tomar medidas que garantam a proteção das vítimas? Sim, parece-me haver essa vontade política e parece-me também haver um consenso entre os vários partidos relativamente às soluções que devem ser encontradas. E, sobretudo, à esquerda, ouviu-se Bloco, Partido Comunista e PS empenhados naquelas que parece ser uma estratégia relativamente consensual em relação ao que deve ser feito. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que foram aqui dados passos muito significativos para diminuir esse problema, que é claramente um flagelo nacional. Parece haver vontade política e parece, o que não é muito comum, haver aqui um entendimento interpartidário que assegura que estas medidas, independentemente do governo que as execute, terão futuro. Ricardo Jorge Pinto, obrigado por esta análise aos 2 temas que marcaram o debate quinzenal desta tarde, a questão das vítimas de violência doméstica e também a injeção de capital no novo banco.